estamos bem servidos para o tema que iremos abordar aqui hoje. Então, caros amigos, sejam todos vocês bem-vindos e vamos começar com a nossa conversa. Paula, estamos em 2025, terceiro milênio, mas ainda ouve-se falar de ditaduras. Isto é normal, é cômodo ainda falar-se de ditaduras? Infelizmente, sim. Nós continuamos com um mundo muito polarizado. Aliás, estamos em muitas áreas a andar para trás, inclusive nos Estados Unidos, que era uma democracia consolidada. Hoje em dia é um país rumo ao lado extremista direito, com a destruição de instituições, com uma política externa mais isolada e protecionista. Muito difícil a situação em que nos encontramos. Pelo mundo, 20%, apenas 20% da população vive em democracia. Por isso, absolutamente, temos ditaduras e sistemas autocráticos em várias formas, do espectro ideológico desde a esquerda até à direita, e temos ditaduras religiosas, temos umas que não são ideológicas. Por isso as ditaduras de facto hoje têm uma função muito alargada, e vemos também umas ditaduras que colaboram umas com as outras. E infelizmente vemos do lado contrário pouca colaboração, especialmente em África, com os países livres, para ajudarem os outros que querem uma democracia, que querem prosperidade para todos, e que não haja só um controle excessivo, hegemónico, da política e da economia do país pelas elites políticas. Uhum, uhum, uhum. É muito preocupante quando fala da América e estamos a viver estes dias, não é? Uma imposição. Não será que esta América também começa a vislumbrar, começa, digamos assim, a saborear um espectro de ditadura, ou é meramente um belisco passageiro, um vento passageiro e depois tudo voltará à normalidade? Eu acho que isto está muito. Isto é o segundo mandato do Donald Trump. O primeiro ainda podíamos descartar como um belisco, que não era uma mudança consolidada e extrema dentro do maior partido, o segundo, entre os dois maiores partidos políticos nos Estados Unidos. O Trump tem uma estratégia que é apoiada por muitos. Se ele se for embora amanhã, a visão dele irá continuar. E isso é que é alarmante, infelizmente. Porque sim, sem dúvida, o mundo em que temos, a ordem política internacional, onde ainda havia respeito por normas internacionais, de direitos humanos, de direito internacional, acabou. Nós estamos a entrar, historicamente, é um momento histórico para todos, num processo de uma ordem política que ainda não sabemos para onde vamos, mas sabemos que ela mudou. E isto nos Estados Unidos não é passageiro, poderá ser muito destrutivo para as democracias em África, e muito benéfico para as ditaduras em África também, infelizmente. Infelizmente. Domingos, soubemos e vimos aqui na tua biografia, porque todos nós somos testemunhas contemporâneos das tuas lutas. Como é que estás a ver este espectro de ditaduras, em particular em África? Obrigado mais uma vez pelo convite, e gostaria de dar os parabéns pelo facto de
escolher um assunto de grande relevância, essa abertura de espírito para abordar questões que efetivamente valem a pena, atrai-me de alguma maneira e não posso deixar de reconhecer mais uma vez a grandeza da iniciativa. Como deverá saber, pela experiência que tem comigo noutros encontros, eu prefiro ser bastante centrado. O assunto é o Ocidente e a continuidade das ditaduras, sem qualquer pretensão de ignorar ou pôr de lado a questão que coloca. Gostaria de apresentar alguns pontos prévios para situar a nossa conversa, o nosso diálogo. Ora, vejamos. A forma como o tema está posto é um pouco delicado. E é delicado porque induz a algumas interpretações e algumas delas preocupam-me a mim. Dá aquela ideia, digamos, de outros povos que não têm agenciamento da sua própria história, de outros povos que nunca agem por si, mas estão em permanente ações de planos estratégicos forjados noutros lugares, que estão permanentemente a serem manipulados, não é? O Ocidente e a continuidade das ditaduras, como que se as ditaduras estivessem a ser conduzidos por pessoas que não fazem escolhas, que não usam da sua liberdade para conduzir os seus povos, mas há sempre atores a dizerem que caminho devem, digamos, seguir. Esse é o primeiro ponto. E o segundo tem que ver com o facto de o tema em si eventualmente induzir a ideia de desresponsabilização, digamos, da negação de direitos, da negação de sociedades abertas em contextos claros, autoritários. Não é? E isto leva a pensar que o que está a acontecer nunca é responsabilidade de escolhas feitas por aqueles que estão nesses países, pelos, digamos, pelas elites autoritárias, não é? Ou ditatoriais, se quisermos. É preciso dizermos que sim, efetivamente há uma intervenção do Ocidente, há um papel do Ocidente na manutenção destes regimes autoritários, ditatoriais, etc., mas as elites internas têm responsabilidade, ou seja, a responsabilidade é copartilhada. E essas elites internas não são elites monolíticas, no sentido de serem só aquelas que estão efetivamente, digamos, no aparelho do Estado, aquelas que têm cargos de responsabilidade pública, ministérios, presidência, etc., etc., mas há também participação de elites periféricas, não é? Por exemplo, partidos políticos de oposição que de alguma forma alimentam a continuidade destes regimes autoritários. Outro ponto prévio igualmente relevante tem que ver com a necessidade de reconhecermos que o que se passa nos nossos países é também fruto de um passado histórico e, por isso, as ditaduras devem ser compreendidas nesse contexto, claro, global, como uma configura, mas, ao mesmo tempo, com grande consciência histórica, porque muito do que ocorre hoje, inclusive as escolhas que hão de ser feitas amanhã, muitas vezes elas estão calcadas na história, não é? Existem imensas ditaduras no continente e não só, na Ásia, no Médio Oriente, e há essa relação clara com o mundo ocidental, infelizmente, e como a Paula dizia, as ditaduras colaboram, há estudos bastantes a demonstrarem isso, e mesmo que não houvesse estudos, eles fazem questão de demonstrar, até fazem ações de relações públicas para reafirmarem isto mesmo, a sua colaboração.
Mas também há a colaboração, digamos, dos regimes ditos livres para que as ditaduras se mantenham. Quais são as razões por detrás disso? Vamos abordar a seguir. Ok, de facto, obrigado, Domingos. Eu quero imediatamente entrar, porque tu já beliscaste. Eu gostaria de iniciar com Paula, por gentileza, ser a nossa irmã aqui no meio. Paula, qual é a relevância de termos que compreender o facto de o Ocidente apoiar as ditaduras? Porque é muito complicado isto. Agora, qual é a relevância de termos que entrar, digamos, no oceano deste marasmo, não é? O Ocidente, sabemos que apresenta certos valores, está na vanguarda de certos valores e, em contrapartida, portanto, nos açudes, não sei se vale a pena dizer assim, tem estado a apoiar muitas ditaduras, entre parênteses, em África. Qual é a relevância de termos que compreender este fenómeno? O Ocidente, isto não é um fenómeno novo, isto já acontece há muitas décadas, aconteceu durante a Guerra Fria. Isto são quando há um entrelaçar de interesses. Eu vejo dois perímetros e dois parâmetros onde o Ocidente, ou neste caso os países que defendem valores liberais e sociedades e sistemas políticos livres, defendem maioritariamente, na minha perspectiva, ditaduras por duas razões. Ou por interesses económicos, e as ditaduras servem porque conseguem garantir alguma... Não haverá espontaneidade, não haverá diferenciação de interesses, é previsível, há uma previsibilidade que para servir a interesses económicos das elites atuais que governam as ditaduras, porque o Domingos tem toda a razão, nós não podemos, é quase infantilizar os líderes africanos que não têm controle sobre as suas ações. Absolutamente têm controle sobre as suas ações e eles são responsáveis pelos sistemas políticos a que eles governam. Claro que ajuda quando têm regimes como o Ocidente, regimes autocráticos não ocidentais e regimes livres ocidentais. Temos então a questão dos assuntos de interesses económicos, que são melhor servidos por ditadores, por um lado, mas também depois temos a segurança nacional. Nós vimos, depois do 11 de setembro, quando caíram as torres em Nova Iorque, começou-se um novo momento global da luta contra o terrorismo. Nessa altura, o que era a presidência do Bush filho, começámos a ver um alinhamento entre países, e isto em África é especialmente notável, porque vimos, por exemplo, a Etiópia, o Ruanda, o Uganda, são vários países que são ditatoriais, rodeados por países frágeis ou estados falhados, onde há grupos terroristas a funcionar, e o Ocidente, neste caso, muito especificamente os Estados Unidos e o Reino Unido, transferem conhecimento, treino e armamento para os serviços de segurança desses regimes ditatoriais para combater a insegurança que poderá afetar o Ocidente de uma forma indireta, mas contra o terrorismo. Por isso, nós vemos isso a ser usado, ou seja, tanto de um lado dos interesses económicos como da segurança nacional, servem para manter no poder, de uma forma muito mais difícil de extrair democraticamente, estes ditadores. Porquê? Porque interesses económicos pressupõem também algum nível de nepotismo, de corrupção,
que consolida interesses de ficar desta elite política. Interesses de segurança nacional. Não é enfraquecer, é o contrário de enfraquecer, o fortalecer. Exatamente, desculpe, estou cansada hoje. Ao fortalecer as forças de segurança desses países ditatoriais, é muito mais fácil eles apagarem qualquer abertura pequena da sociedade civil, de movimentos de oposição, da imprensa, para conseguir empurrar o país para a democratização. Por isso, há interesses que eu diria que são esses dois, acima de tudo. Paula, quando dizes que há interesses para os ditadores, mas nós vemos, levas-nos a verificar, ou melhor, a observarmos o 11 de setembro e depois proliferou-se a teoria do combate ao terrorismo. Este combate ao terrorismo, portanto, era meramente uma justificativa, não é? Entregue gratuitamente a quem já era ditador, e estes que querem combater o terrorismo, por exemplo, a América e algumas outras forças do Ocidente, apoiam, como dizes, vêm reforçar os sistemas de segurança para manterem o status quo destes ditadores. É mais ou menos isto que estás a nos dizer. Exatamente. E quando colide os interesses do Ocidente contra a estabilidade que estes ditadores traziam, neste caso, por exemplo, no Iraque, o Saddam, ou na Líbia, o Gaddafi, ambos ditadores, tinham um controlo sobre uma volatilidade inerente nos países deles, que, uma vez que foram derrubados, causou um caos nas regiões deles. Ou seja, nós temos o Ocidente fortalece para ter instabilidade, mas também temos aqui outra instabilidade, a estabilidade que não é a real, é uma estabilidade pela Força Armada. Mas temos aqui outra situação, que é, agora temos elementos que diferenciam-nos muito da Guerra Fria e muito da guerra contra o terrorismo, que é o papel da Rússia. A Rússia, com a desinformação, com grupos paramilitares, com o grupo Wagner, e etc., cria instabilidade nas ditaduras. Porquê? Porque a Rússia surge mais forte quando há instabilidade em vários países, tanto democráticos como ditatoriais. E isto apresenta-nos outros níveis de problemas que vemos ainda já a acontecer em África, infelizmente. Ok. Domingos, ouvindo a Paula, Paula deu-nos aqui vários segmentos, vários vetores sobre a problemática do Ocidente, ou melhor, de compreendermos este facto do Ocidente estar a apoiar ditaduras. Levou-nos a compreender, a lembrar do Iraque. E no Iraque nós verificamos que anos depois, as acusações, as denúncias feitas contra o regime eram todas infundadas, mas a instabilidade tinha sido criada, a região toda ficou fragilizada e o mesmo Ocidente penetrou, responsabilizou-se ou melhor, ganhou os concursos, não é, para a reconstrução daquelas zonas. O Ocidente apoia as ditaduras, como diz Paula, por razões de interesses econômicos. E tu dizes para manter também o status quo do ditador. Mas aqui não há esta simbiose, não há este binômio de interesse, tanto faz o Ocidente como os ditadores. Existe ali alguma coisa por detrás, Domingos? Olha, no caso do caso iraquiano, sabemos que havia interesses, sobretudo em termos geopolíticos e geoestratégicos, não é? De controle daquela região, e por outro lado também os recursos sobre os quais já se fez referência.
Mas quando nós falamos, digamos, de recursos, por exemplo, como a expressão desse interesse no âmbito econômico e financeiro, ou destes interesses, é claro que os interesses funcionam à semelhança da corrupção, né? Existem corruptos e corruptores, e o que eu quero dizer é o seguinte: geralmente os interesses, muitas vezes, eles só conseguem funcionar quando há coincidência, não é? Quando há vantagens com os atores com os quais o Ocidente vai interagir. E já falamos das elites políticas que, de alguma forma, se articulam com regimes ocidentais. Eles percebem que podem ganhar alguma coisa, geralmente para interesses do grupo, para interesses, digamos, dos mais altos representantes destes países que estão sob tutela e influência, digamos, ocidental. Mas é preciso reafirmar a ideia de que o interesse não opera sem que haja abertura do outro lado. Não é? É uma mão é uma ação com duas vias, portanto é preciso correspondência. Mas o que levou a Paula a abrir estes vetores de análise é a questão central que levantas. Qual é a relevância de compreendermos, digamos, o papel do Ocidente na continuidade das ditaduras? A relevância pode ser identificada em vários eixos, mas deixa-me olhar o eixo da luta pela libertação. Aqueles que lutam pela libertação, aqueles que lutam pela construção de sociedades abertas, como diria Karl Popper, falo particularmente da sociedade civil, seja ela na Ásia, na América Latina ou em África, em particular, a região na qual somos originários. É relevante que essas pessoas compreendam, que a sociedade civil compreenda. Por quê? Porque senão a luta não logrará êxito na medida em que tu não compreendes que o que está a acontecer dentro está articulado com atores externos. Quando tu compreenderes que o que se passa dentro também depende de atores externos, dar-te-á a possibilidade de construir um plano estratégico fundamentado em táticas e técnicas adequadas ao que está a ocorrer internamente. Por exemplo, se tomares consciência, vou dar um exemplo, que a União Europeia é um elemento fundamental para a manutenção da ditadura no Ruanda, para a manutenção da ditadura em Angola. É óbvio que um plano estratégico pela luta de libertação pressupõe um diálogo com a União Europeia, mas esse diálogo tem que ter limite. Há um momento em que o diálogo tem que se esgotar, quando notarmos que há insensibilidade, e avançar e fazer o que o povo está a fazer no Níger, no Mali, por exemplo. No Burkina Faso, em que se percebe claramente que estamos aqui perante insensíveis, perante grupos que atuam de acordo com os seus interesses, sem abrir porta a qualquer flexibilização, independentemente do sofrimento interno nestas ditaduras. Mas há também um pressuposto fundacional que deve ser explorado, de modo que se possa compreender efetivamente o que é que move o Ocidente. Se, por um lado, os colaboradores do Ocidente, no caso, as elites ditatoriais e autoritárias, elas agem nessa lógica extrativa, para acumular bens para a família, para os membros do partido, etc., etc., há aqui um interesse grupocêntrico, não é? Um interesse étnico, um interesse paroquial, não é? Infantil, digamos assim. Quando o mundo ocidental colabora com essas elites autoritárias, quando as lideranças ocidentais colaboram com essas elites autoritárias, elas não fazem para ter carro, elas não fazem para ter dinheiro na conta bancária, elas fazem porque têm uma clara noção do que se deve fazer para os seus países. Eles têm um projeto de sociedade e de nação.
que é isso que falta nas elites autoritárias ditatoriais, ou particularmente no nosso contexto africano. Há elites autoritárias que têm projetos de nação, não há dúvidas. Imagino que a do Ruanda é uma exceção, porque Kagame dá uma ideia clara que tem um projeto de sociedade, um projeto autoritário, mas com prosperidade econômica e social. Domingos, tu aqui estás a tocar já na questão digamos, exemplos concretos. Eu queria te perguntar, sim, não, no que estás a dizer. Álvaro, deixa-me terminar. Não, queria sobre, não vais fugir, não vai te fugir. Eu queria te perguntar sobre a Líbia. Tu dizes que existem casos excepcionais. A Líbia era autoritária, mas tinha um projeto de nação e estava a funcionar. Mas terminou por olha, acrescentaste um outro exemplo sobre o qual eu estou efetivamente de acordo. Não há dúvidas que Gaddafi tinha um projeto de sociedade para a Líbia e mais, ele tinha um projeto pan-africano mais tarde. Isso foi muito evidente, não só por discursos, mas ele fez questão de escrever. Portanto, há o livro verde de Gaddafi, onde ele apresenta toda a sua filosofia para a Líbia e para o continente africano e fez questão de tentar concretizar isso do ponto de vista prático. Ora, vejamos, dizia eu que tu vês que essas lideranças autoritárias, essas elites ditatoriais, elas agem, de modo infantil, porque elas estão preocupadas com o quê? Com acumular carros, dinheiro, casas, ou dentro ou fora do país. Ainda uma ideia rudimentar de Estado, ora, vejamos. Mas o mundo ocidental, quando colabora com essas ditaduras, age com uma base filosófica. E essa base filosófica é a ideia de que nós temos que defender os interesses calcados no nosso projeto de sociedade, no nosso projeto de nação, no nosso modo, digamos, de vida. E tudo que favoreça a concretização do nosso modo de vida, independentemente dos custos, sejam eles humanos ou materiais, noutras geografias, não importa. Nós faremos tudo o que for, digamos, necessário. E, portanto, o Ocidente age com base numa filosofia, age com base numa concepção clara do que é a organização e o funcionamento, digamos, do Estado. E, por outro lado, dentro dessa ideia de filosofia, claro, há uma ética política, não há dúvidas. E essa ética política incorpora, digamos, a lógica e a narrativa dos direitos humanos. Mas essa lógica, essa narrativa dos direitos humanos é, digamos, para uma geografia concreta, para o mundo ocidental, mas para o resto serve simplesmente como uma arma de combate, ou seja, utilizam o discurso dos direitos humanos como uma mera arma. E essa ética é uma ética que varia de acordo com o ator com o qual estão a lidar. Portanto, internamente existem princípios mais ou menos imutáveis que eles devem efetivamente aplicar, mas quando lidam com outros atores, ali já não há critérios de natureza, digamos, moral. Essa é uma base político-filosófica relevante compreendermos para que se saiba por que o Ocidente age assim e qual é a relevância daqueles que estão no processo de luta de libertação tomarem conhecimento disso. É importante porque muitas vezes o Ocidente, ao mesmo tempo que estabelece relações com as elites autoritárias, com as elites ditatoriais, elas continuam num diálogo hipócrita com a sociedade civil. Mas para quê? Para manter o soft power. Para que possam manter o interesse controlado hoje e no futuro. Tem duas razões o diálogo que eles mantêm com a sociedade civil. A primeira razão é preciso manter essa gente sob o nosso controle. A segunda razão é nós precisamos continuar a alimentá-los com migalhas, sobretudo do ponto de vista financeiro, mas para fazerem as mesmas coisas. Aquilo que não muda nada, que não cria disrupção, que não cause desestabilidade, para que nós possamos manter a nossa relação com a elite autoritária que nos permita alimentar o nosso modo de vida nas nossas nações, no nosso continente, na nossa cultura, naquele que é o nosso projeto, digamos, de sociedade. Ora, vejamos, quando a sociedade civil compreender isto,
vai revoltar-se não só internamente, mas contra o mundo ocidental. E ali, o mundo ocidental ficará ao lado da sociedade civil, não porque ama a sociedade civil, não porque ama ética, não porque ama direitos humanos, mas por estar mais uma vez a calcular a longo prazo e perceberá que nesta possibilidade do regime autoritário cair ou dos regimes autoritários caírem, nós precisamos identificar novos parceiros. E estes novos parceiros estão na sociedade civil. E, portanto, nós temos que compreender estes jogos de poder no âmbito interno e internacional. Ok, Domingos, aqui tu levantas um conceito que é muito interessante no que estamos a falar desde o início. Paula falou, deu inicialmente dois macros elementos, falou dos interesses econômicos e falou de segurança. Paula, aqui o Domingos fala de soft power. O Ocidente entra com uma face hipócrita, falando com a sociedade civil, e depois está aí ela a jogar o xadrez, não é? Ela é quem domina o xadrez. Será que está de acordo com aquilo que diz Domingos? E acrescento algo também que Domingos aqui tentou nos aflorar sobre o que está acontecendo, os libertadores, não é? A quem luta pela liberdade. Estamos a ver Mali, estamos a ver o Burkina Faso, o Níger, e também vimos, parecia ser um processo democrático, mas foi arrancar o senhor do poder, porque quem estava na cadeia sai para a cadeia e assume o poder através das eleições. Estou a falar de Senegal. Aqui, estes países estão ligados agora com a Rússia, que coloca esses foreign fighters, não é? Vamos tratá-los assim. Não só os ISIS, não é? Que são os foreign fighters. Os Wagner são foreign fighters, são mercenários. Portanto, aqui não existe uma escamotagem, porque fala sempre de Ocidente. Não sei se hoje, tu quando dizes também que as regras internacionais, o direito internacional está a ser desrespeitado e acabou. Aqui, quando falamos de Ocidente, só estamos a olhar para a Guerra Fria. Hoje em dia, quase todos eles estão no mesmo prato. O Putin é amigo do Trump e por aí fora. Bom, como é que nós podemos ler isso? O que está acontecendo nestes países? Será que é um método novo de criar novos ditadores modernos? Ou como é que é? O soft power, não é? Desestabilizar e controlar, guiar, pilotar. A pergunta é longa, mas penso que me compreendeu. Não, eu acho que é uma ótima pergunta. O soft power americano acabou. Eles tinham o USAID, que era onde eles davam financiamento à sociedade civil, e acabou. Por isso, o Trump entende o mundo como poder bélico, poder hard power. Não é? Negociar tarifas, negociar com uma forma dura, não é a tentar dar a ideia de ajudar de outra forma. Isto é muito mais fácil distinguir o que é que eles estão a fazer. A realidade é que qualquer mudança que virá em África virá da própria população. Os africanos estão sozinhos nesta mudança. Não vamos esperar nunca, e isto foi um erro de muitos partidos da oposição que estavam à espera, que os países democráticos, o Ocidente, travasse uma luta a favor deles porque eles queriam liberalizar o país. É um erro. Eles não fazem absolutamente nada. Mas essa é a diferença. É que quando há uma mudança de regime, como disse o Domingos, eles querem estar bem colocados para depois influenciar quem virá de novo, quem virá para reformar o sistema político, seja a sociedade civil, seja a oposição. Nós temos outro fenómeno. A Rússia não fica parada. Quando o Domingos diz, mas temos os 3 países, Mali, etc., não foram libertados. Isto foram golpes militares. Eles são, quer dizer, não há liberdade, isto é uma falácia.
nós não estamos a ver uma alteração de Paula, poder. desculpa, talvez eu não coloquei com clareza necessária, ok. mas referia-me, desculpa mesmo por interromper, só por uma questão de esclarecimento, queria referir uma reação do povo, a reação da Ok. sociedade civil na relação com o mundo ocidental. Eu acho que a variável intervenção militar dos militares é uma outra variável à parte a ser, digamos, analisada. Mas, por Eu exemplo, estou mesmo interessado esta questão, não é? Houve um golpe de Estado, porque tu, quando falas de libertadores e das Álvaro, desculpa, referências eu dos países. interrompi a Paula e agora tu interrompes também. Peço desculpa. não, nós vemos aqui um fenómeno que dificulta muito mais as libertações que queremos ver nos nossos países. Porquê? Porque a Rússia trabalha contra os futuros libertadores, com desinformação, com mercenários, de uma forma muito mais intervencionista que o Ocidente. E joga a favor de muitos. Por exemplo, nós vemos estes países que mencionou, onde houveram os golpes militares, expulsaram as tropas francesas. E as pessoas acharam isto fantástico. Bom, finalmente os franceses foram expulsos porque eles estavam a alimentar regimes autocráticos a favor do próprio futuro do povo francês. Não com os interesses dos africanos em mente. Certo, mas o que é que a França faz? Que é o que a França está a fazer agora em Moçambique também. A França diz, muito bem, tudo bem, então vamos ajudar-vos, não é a França vai por trás, faz as pazes com o Ruanda e diz assim, Ruanda, vocês são um país pequeníssimo, têm umas forças armadas fortíssimas e vocês precisam, na vossa política externa, de fazer operações de paz, operações militares que muitas vezes são conduzidas com interesses económicos. Vão para certos lugares minéreos, onde eles próprios entram como militares, estabilizam a situação e depois ficam com contratos de exploração minéria. É o que eles estão a fazer no norte de Moçambique, é o que eles fazem nesses 3 países também. E isto, quem está por trás disto? É a Total, são vários, é o governo e as corporações francesas. Ou seja, é uma forma indireta de fazer exatamente o que eles faziam antes, desta vez instrumentalizando irmãos africanos para fazer o mesmo. E isto é gravíssimo, porque não só estão a manter no poder um ditador como o Kagame, mas estão a deixar expandir este modelo de intervenção de um país fronteiriço para entrar nas fronteiras dos outros. Neste caso, por exemplo, na RDC, no Congo, nós temos 4.000 tropas ruandesas a lutar ao lado dos M23. Quer dizer, isto é gravíssimo. Porque estamos a ver exatamente quase um reajustar de normas continentais e pan-africanas de coisas que não vamos invadir os próximos. Sim, ok, tudo bem, a Etiópia fez o mesmo com a Somália em 2008, se não me engano. Também com a conivência dos americanos que disseram, vocês têm que lá tirar os islamitas. Tudo bem, mas nós vemos umas alterações, vemos outras coisas que estão a mudar e estas mudanças preocupam, porque nós, quando vimos o poder russo, o poder chinês, a Coreia do Norte, os próprios israelitas que intervêm em África de uma forma muito mais parecida com a Rússia do que com o Ocidente, eles vêm com interesses já muito bem elaborados. A Rússia, a China e a Israel têm uma perspectiva longínqua que o Ocidente nunca teve. Eles fazem a política externa de hoje e a política económica de hoje a pensar daqui a 100 anos. O Ocidente pensa daqui a 4, 5 anos, o próximo mandato. E é aí que falha. Falha porque não consegue perceber, não consegue manter, pode falar com a sociedade civil, certo, mas muito facilmente abandona aliados
que, por exemplo, a Rússia nunca abandonou, mesmo quando perdeu a Guerra Fria. A Rússia Então, ficou. neste caso, Paula, será a Rússia muito mais astuta que os restantes das nações poderosas? Absolutamente, porque a Rússia, o que é que a Rússia está a fazer? A Rússia está a destabilizar e a desconstruir as democracias consolidadas. A intervenção da Rússia na eleição do Trump foi fundamental. A intervenção da Rússia no Brexit, onde tirou o Reino Unido, separou o Reino Unido da União Europeia, foi fundamental. Agora a Rússia tem uma máquina de propaganda, de desinformação muito mais forte, que consegue entrar no Facebook, consegue entrar em todo o espectro das nossas vidas através de instrumentos que nós achamos que são libertadores. Não são. Não são libertadores, porque nós estamos a sofrer de exposição a algoritmos que nos direcionam apenas para uma perspectiva de mundo. Essa perspectiva de mundo não nos deixa ver as outras. E isso serve aos interesses da Rússia. Por isso nós estamos com uma situação muito mais grave, com a própria sociedade civil e política de vários países, como por exemplo o Reino Unido e os Estados Unidos, que tinham uma linguagem comum de tolerância para falar uns com os outros, irrespectivamente das diferenças políticas, hoje em dia não falam uns com os outros, falam acima e falam de posições extremadas e polarizadas. E isto é a tal instabilidade que eu dizia que a Rússia tenta manter para conseguir depois dividir para reinar. Por isso eles são absolutamente muito mais estratégicos. Domingos, já venho para si, mas permita-me acrescentar algo aqui à Paula, visto que ela entende destas questões de sistemas de segurança e estamos a falar do soft power que tu, Domingo, trouxeste. A Rússia, ela usa, estás a falar das novas tecnologias, os logaritmos, as redes sociais, eles têm o Telegram, que disse hoje que o Telegram é muito mais seguro que o WhatsApp, o Facebook, e eles conseguem penetrar aí. O que nós notamos, e eu gostaria de ouvir o teu comentário, a tua opinião. Na Europa, existe uma rede televisiva que já não penetra, foi cancelada, foi expulsa, que é a RT, se não me engano, a Rússia Television, uma coisa assim, já não me engano como é que se chamava, de cor verde e tal, e faziam como Al Jazeera, como o France 24, como o CNN. Eles estavam presentes na Europa e já não estão, e aquele era um instrumento de soft power deles fazerem veicular o seu ponto de vista, o olhar deles, a leitura deles, não é? Da geopolítica. Eles falavam com o cidadão europeu do Ocidente. Aqui a Europa colocou uma barreira, não é? Utilizou um instrumento de defesa, repulsou. Em África isto não acontece. Al Jazeera penetra, France 24 penetra, CNN penetra, sei lá o quê. A África é frágil, não consegue. Esta coisa da Rússia e o Ocidente, que opinião tens, que leitura fazes desta questão? Eu estava a perguntar a Paula, Sim, Paula, por favor. Não sei se devo repetir, estava distraída ou devo repetir? Não pensava que estava a falar com o Domingos, peço desculpa. Eu acho que, por exemplo, o Telegram não é muito mais seguro que o WhatsApp. Hoje em dia nada é seguro. Hoje em dia nós temos um mundo e temos, como é que se diz, tools, temos ferramentas cibernáuticas muito acessíveis, muito facilmente que se consegue manter uma ideia falsa de segurança e de privacidade que já não existe. Por isso, mas diga-me, Álvaro, qual era a pergunta exatamente? A pergunta é aquela, não é? É o soft power. Como a Rússia, porque tu dizes que a Rússia está a manipular, está a desestabilizar. Ele tinha a TR, já não me lembro como é que se chama bem esta, porque surgiu agora, não fiz pesquisa nem nada. Essa televisão russa internacional,
já não penetra, já não está presente na Europa porque foi Eles não bloqueada. precisam. Eles não precisam disso. Eles têm as redes sociais e a desinformação toda. Nós vimos, por exemplo, um grupo como o Estado Islâmico, Uhum. que usou o YouTube, eles fizeram propaganda usando redes sociais, usando posts de vídeos e muito elaborados, com música, parecia um setup muito mais elaborado do que no passado. E isto é exatamente o que espera o futuro. Nós hoje em dia não precisamos a juventude ouve as notícias através do TikTok. Quer dizer, para mim, que sou da velha geração, é alarmante, porque o TikTok não há o check dos factos, não há questões de o direito à palavra, o direito à contradição, não há nada disso. Isto é puramente um instrumento para todos que quiserem fazer propaganda, indoutrinação, usarem. Por isso, a Rússia não precisa de ter a RT. Nós, por exemplo, os Estados Unidos agora tinha a Voz da América, agora também já não tem a Voz da América, porque eles próprios também, para já o Trump não tem interesse em financiar nada que seja de soft power americano, mas eles também já perceberam que eles não precisam disto. Hoje, com as redes sociais, e nós em África somos o continente que é menos digitalizado mundialmente. Ou seja, nós temos uma população muito menor em termos de acesso à internet do que no passado. Era por isso que era tão importante a rádio, era por isso que era tão importante ter essa possibilidade de chegar a mensagem a zonas não urbanas. Hoje em dia, essa mensagem entra pelas redes dos Estados e da imprensa estatal, que também repete a desinformação e a propaganda, porque eles jogam na mesma equipe, exatamente, mas com muito mais ferramentas, muito mais úteis. Por isso o soft power continua, mas a nível fragmentado de desinformação, que os americanos também fazem. Os americanos também usam desinformação, então o Trump é rei da desinformação. Mente e acha que uma mentira dita 30 vezes torna-se numa verdade. Não é! Mas ele faz isso. E a população, milhões de pessoas que o seguem, acham que ele disse a verdade. Essa é que é a situação mais dramática disto tudo. Diz tudo. Domingos, agora volto a si e queria a tua contribuição, se podes acrescentar algo sobre soft power e te coloco esta questão sobre a sociedade civil das nações não, digamos, não ocidentais, que muitas das vezes elas não muitas das vezes, frequentemente, para a sua liberdade, para as suas libertações, para tirarem e acabarem com os ditadores, o que é que eles fazem? Recorrem novamente ao Ocidente para vir acabar com as ditaduras. Não vês que isto é muito contraproducente para a própria sociedade civil? Quais são as ferramentas que a sociedade civil devia se munir para contrariar este duplo interesse? Porque tu vais te entregar no javali, fugiste do porco, foste entregar ao javali. Portanto, alguns já sabem que não, os dois são praticamente da mesma família e não adianta. O que é que se pode fazer? Nós vimos Moçambique. Paulo acabou de dizer os jogos que estão por detrás. O que aconteceu em Moçambique era ignómio, não é? É vergonhoso. A comunidade internacional não fez nada, o Ocidente não fez nada. Estiveram lá como observadores e inicialmente tentaram ludibriar, foram no Parlamento Europeu, fizeram grandes discursos domingos, mas no fim não houve nenhuma sanção e tal, e tal. E está aí. O que é que se pode fazer? O que é que esta sociedade civil dos países não ocidentais devem fazer? É assim, é óbvio que a sociedade civil não pode esperar nada, não tem que esperar nada do mundo ocidental ou qualquer setor da sociedade, digamos, que tenha algum interesse
na solução dos problemas ao nível das suas sociedades, não pode ter o mundo ocidental como caminho para resolver os problemas. Ora, eu não sei se o Álvaro está ali, acho que o Álvaro e a Paula. Estamos aqui. Ok. Pois, dizia eu, devem colocar de lado, claro, o mundo ocidental, mas antes de responder diretamente à tua questão, eu gostava de adicionar um detalhe rapidinho. A Paula dizia que, de um lado, a Rússia e a China têm essa visão no âmbito das relações internacionais de longo prazo, pensam olhando para as próximas gerações, enquanto que no mundo ocidental, digamos assim, liberal, tem uma visão muito curta. Paula, eu gostaria de problematizar isso, olhando para aquilo que muitas vezes chamamos de os inimigos internos da democracia. Eu olho a falta de plano de longo prazo do mundo ocidental como fruto da natureza do regime democrático, ou seja, há aqui uma insuficiência que é parte da natureza do regime democrático, não é? Ora, vejamos, se tu, por exemplo, Paula, for líder da China, de acordo com a natureza política do regime, tu podes planear para 15, 20, 50 anos, não é? É o partido que decide e sem qualquer oposição da sociedade. Nas sociedades democráticas, como sabe, é preciso a construção de consensos, não é? Vou dar um exemplo que deve conhecer muito bem. Portugal anda há mais de 30 anos a debater a construção de um novo aeroporto. E o único obstáculo é a própria democracia. Se houvesse uma ditadura, a construção de um novo aeroporto internacional para Portugal já teria sido construído. E como vê, os obstáculos, por acaso, residem, digamos, nos impasses que a democracia impõe, na necessidade de consenso. Não se pode impor nada. Há uma série de check and balance que inviabiliza que certas decisões andem. Há coisas que muitas vezes o executivo decide, depois vai parar para o tribunal rejeita, assim como há leis que são aprovadas no Parlamento, e depois o presidente não a assina, e depois vai ao Tribunal Supremo, e o Tribunal Supremo entende que aquilo é inconstitucional, desculpa, o Tribunal Constitucional. Ou seja, há um conjunto de mecanismos internos à democracia que inviabiliza, ao contrário da Rússia ou, digamos, da China. Eu vejo mais essa insuficiência interna ao sistema democrático como um fator fundamental que inviabiliza a planificação estratégica de longo prazo. Álvaro, eu não esqueci a tua questão, eu já lá vou, só gostaria de retomar a categoria interesse. A categoria interesse é importantíssima analisá-la com muito cuidado, sobretudo no nosso contexto. Eu costumo ver ela a ser muito usada de uma forma infantil, vá lá. Essa puerilização da ideia de interesse incomoda-me. Por quê? Porque, do ponto de vista da realpolitik, é óbvio que as relações entre os Estados dar-se-ão na base dos interesses. E é preciso que tenhamos consciência clara disto. A única coisa que nos preocupa é que essas relações tenham uma base minimamente ética. Só isso. E que haja a possibilidade de, sei lá, o outro lado ganhar e eu também ganhar. Aqui eu estou a referir-me ao outro Estado, ao outro povo ganhar. É só isso que nos preocupa. E preocupa-nos ainda mais, sobretudo porque há uns que apresentam-se como paladinos de certos valores e, na verdade, ignoram os tais valores, mesmo que custe a vida, os direitos de outros povos, em nome
do seu modo de vista, do seu modo de vida, da continuidade, do bem-estar que eles gostariam para os seus povos, não é? E o Álvaro, na colocação da pergunta e comentário, dizia o continente africano é fraco. Eu não gosto muito do ponto de vista metodológico e até mesmo para a questão de justiça e até mesmo na necessidade de descolonizarmos as nossas mentes, como diria Ngungi wa Thiong'o, em Decolonize the Mind. Eu não gosto dessa ideia de olharmos para a África como uma categoria monolítica. Portanto, é bom identificar exemplos concretos, o que faz o que o país fez isso e aquilo. Portanto, a ideia de que a África é fraca e ela não consegue, por exemplo, inviabilizar que certos meios de comunicação social manipulem o seu povo, não é verdade. Há alguns estados africanos que terão, inclusive, fechado órgãos de comunicação social. Os países do Sahel, particularmente o Burkina Faso, fechou os órgãos de comunicação franceses. Os meios de comunicação franceses já não atuam no Burkina Faso e outros países fizeram a mesma coisa. Há outros exemplos que terão feito a mesma coisa. Mas, Domingos, não te esqueças que coloquei a questão. Domingos, não te esqueças que eu coloquei aqui na discussão a possibilidade destes países também se tornarem novamente ditaduras. Não, espera lá, Álvaro, o tema que colocas aqui é de uma complexidade tal e eu estou a deixar-me guiar por um vício metodológico, que é ser preciso na análise, estar focado, porque senão levantamos uma série de janelas e depois não conseguimos fazer sentido ao argumento, não conseguimos tornar o argumento redondo, não é? Estás a escorregar no meu método jornalístico de animar os debates, não é? Precisamos ter um ponto de partida, um meio e tentar construir qualquer coisa que faça sentido, embora eu tenha plena consciência da complexidade e até da interdependência em termos disciplinares e de áreas de atuação do assunto, mas vamos tentar. Não é fácil o assunto que acabas de trazer. Agora, voltando à questão que colocas relativamente ao papel, digamos, da sociedade civil. Olha que preocupa-me imenso, e aqui não é toda a África, hein? Algumas partes da África, particularmente a África de língua portuguesa, por exemplo, está muito aquém do avanço que a sociedade civil fez, sei lá, no Quênia, na África do Sul, no Uganda, na Tanzânia. E o que é que eu quero dizer? Nestes países, o debate que a sociedade civil faz na relação entre os seus estados, os seus governos e o mundo ocidental não é semelhante ao debate, digamos, pueril, não é, rudimentar, que é feito em Angola. Em Angola ainda há uma sociedade civil, por exemplo, que acredita no Ocidente que o vai salvar. Inclusive, acreditam que os financiamentos que vêm de alguns estados ou de algumas fundações são efetivamente para salvar, digamos, o nosso povo ou para construir uma democracia. Não veem isso como uma forma de inviabilizá-los, de saírem do estado em que se encontram. Então, é preciso, do meu ponto de vista, treinarmos, não é? É preciso trocarmos ideia, aprendermos com os outros. Tu dizes o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser humildes, aprender com os outros. Vou dar-te um exemplo. Quando tu olhas para o debate queniano sobre a relação, por exemplo, entre o governo do Quênia e o Fundo Monetário Internacional, o governo do Quênia e o Banco Mundial, o governo do Quênia e a União Europeia e os Estados Unidos da América, é um debate de grande elevação, de grande complexidade. Eles percebem as implicações negativas que isso tem para o Quênia. Daí a necessidade de verificarem quais são os termos dos contratos que estão a ser negociados com esses países. O que é que isso implicará a curto, a médio e a longo prazo? E muitas vezes eles dizem não. Está a ver? Dou-te mais um exemplo, só que esse não é de caráter autoritário. É o caso, por exemplo, de um contrato que o governo queniano celebrou com uma empresa indiana para reabilitar o aeroporto internacional de Nairobi. Ora, vejamos, quando a imprensa começou a divulgar certos do contrato, o povo queniano pressionou o governo para que abandonasse o contrato. E aqui eu gostava de
trazer esses exemplos por uma razão muito simples, para dizer que o conhecimento joga um papel fundamental, a necessidade de aprendermos com os outros joga um papel fundamental, e o grande problema da sociedade civil angolana é também, digamos, resultante do nosso processo histórico e do grau de atraso das elites políticas, sejam elas que conduzem o país desde 1975, quanto às que estão do lado oposto. Quer dizer, são elites políticas excessivamente atrasadas, e de alguma maneira a forma como o regime, por exemplo, em Angola construiu a nossa sociedade faz da sociedade civil uma espécie de qualquer coisa semelhante ao próprio regime, do ponto de vista da sofisticação, ou seja, é inversamente proporcional. A sociedade civil angolana é inversamente proporcional ao grau de atraso da própria sociedade angolana de uma forma, digamos, geral. E então eu acho que a saída pressupõe um diálogo com as outras sociedades civis ao nível do continente, mas há insuficiências que nós não vamos superar assim tão facilmente, como é o caso, por exemplo, do conhecimento. A sociedade civil, a sua atuação requer conhecimento, com qualquer área. O professor, o médico, precisa ter conhecimento. E olha, por exemplo, que tu encontras pessoas com uma grande sofisticação do ponto de vista do conhecimento na sociedade civil, no Quênia, na Tanzânia, na África do Sul, etc., etc., o que nós não temos, infelizmente. Mas isso se pode construir como? Com humildade. E como em Angola colocou-se na cabeça de todos nós que somos um grande povo, inviabiliza-nos de abrirmos ao novo, a aprender, para que possamos superar as nossas insuficiências, não é?